Meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Túlio. Estou aqui mais uma vez através do canal Reflexões Espiritualistas para trazer para vocês mais uma mensagem do Emmanuel, do nosso benfeitor espiritual Emmanuel, que foi guia do Chico, sobre um tema de relevância para o nosso espírito imortal, trazendo então reflexões importantes que cada um poderá fazer dentro de si próprio, né, à luz da doutrina espírita e, claro, do Evangelho de Jesus. Bom, lembro também a importância de vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e principalmente compartilharem com os amigos para que mais pessoas possam assistir esse conteúdo, né, se gostarem, e o YouTube mostrar para mais pessoas através dos seus algoritmos lá, né? Sua inteligência artificial. Mas o nosso propósito aqui é apenas de transmitir ideias singelas sobre essa mensagem que nós iremos ler, estudar um pouquinho rapidamente hoje, que se encontra aqui na próxima tela. Já vou falar dela aqui para vocês. Se chama Construção Íntima. Lembrando que a gente está lendo um livro, né, que chama-se Hora Certa, da psicografia do Chico, pelo espírito do Emmanuel. É um livro muito curtinho aqui, que tem 20 capítulos, e hoje estamos estudando o 13º capítulo dessa série aí, com o título Construção Íntima. Então pensem que estaremos falando sobre a construção de algo muito relevante, que é o nosso ser interior, que ainda está em construção por nós mesmos, né? Na verdade, Deus nos fez, como está lá no Livro dos Espíritos, simples e ignorantes, mas nos dotou de todas as potencialidades para que possamos sermos um dia seres angélicos, ou seres, vamos dizer, espíritos puros. Mas essa caminhada da animalidade para a espiritualidade superior, cada um terá que fazer dentro de si próprio, né? Essa é uma das coisas que a gente aprende na doutrina espírita, né? Além da imortalidade e da reencarnação, o fato de que todos nós estamos evoluindo. E a evolução, mais lenta ou mais rápida, dependerá de cada um de nós. Tá certo? Vamos em frente então? Vamos ver aqui o que o Emmanuel nos reserva nessa gostosa tarde de hoje. Construção íntima. Se procuras felicidade na terra, não ouvides o mundo de si mesmo. Então é aquilo que acabamos de falar. Não esqueça que a felicidade não se adquire sem mudanças interiores. A construção não é externa, é feita no mundo de cada um. Ele continua: começa por admitir que és um espírito imortal, usufruindo transitoriamente um corpo perecível, mas com a obrigação de tratá-lo convenientemente, à feição do motorista consciencioso, que conduz o próprio carro com equilíbrio e prudência, protegendo-lhe as peças. Então, Emmanuel está nos lembrando que nós recebemos uma dádiva divina, que é o corpo físico, para uma vida transitória na Terra, de 100, 60, 80, 90, 100 anos, depende de cada um aí, né? Que nós um dia devolveremos esse corpo ao túmulo, mas que continuaremos vivendo porque somos espíritos imortais. A ideia da imortalidade às vezes escapa à compreensão comum, mas nós temos que sempre pensar nela, porque ela é que nos dá horizonte para o futuro. Não o futuro dessa vida, mas o futuro da eternidade.
Então, se somos espíritos eternos, temos que ter construções, ações edificantes que nos melhorem a posição lá, como espíritos eternos que somos. E uma delas é cuidar adequadamente desse corpo, né? Não estragá-lo prematuramente. A exemplo do que deu Emmanuel de um carro. Se você utiliza mal, não faz manutenção, anda de forma descontrolada com ele, não cuida, etc., ele vai ter uma vida útil menor do que ele teria de acordo com o fabricante, né? Então nós temos que cuidar do nosso corpo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que fazemos com o nosso corpo físico, porque ele é o nosso carro. É com ele que nós nos movemos nessa escola bendita que é a Terra, que nós estamos aqui em fase de aprendizado. Então, se a gente perder o nosso carro prematuramente, nós voltaremos prematuramente ao mundo espiritual na condição de suicidas inconscientes. Porque muitas vezes, quando a gente destrói o nosso corpo físico à custa de excessos de bebida, de drogas, de violência, ou mesmo de coisas precipitadas que fazemos, por mais que a gente não queira pensar nisso, nós seremos sim tratados como suicidas inconscientes. Talvez não quiséssemos conscientemente nos matar, mas nós aceleramos a destruição do corpo através dos excessos, dos desgastes e tudo mais. Então, já chegam as doenças que estão previstas para nós no nosso plano reencarnatório, ou genéticas que nós trouxemos lá do DNA dos nossos pais. Vamos então cuidar desse precioso instrumento que a vida nos proporciona, né? Que Deus nos proporciona, para que a gente possa utilizá-lo convenientemente nessa viagem do berço ao túmulo, tá certo? O Emmanuel continua: por mais amplo te pareça o fascínio da rebeldia, considera que a tranquilidade não te resguardará a existência sem o clima do dever cumprido. Então vamos olhar de trás para frente. O que ele fala? Sem o clima do dever cumprido, né, nós não teremos a tranquilidade, que é fruto da consciência tranquila. Então, é através do dever cumprido que nós teremos resguardada a felicidade e a tranquilidade, e não a título de rebeldia, né? Por que ele fala de fascínio da rebeldia? Porque a rebeldia é fácil, é fascinante. Eu vou pegar e vou sair por aí, vou viver a vida, e não me importo com nada, abandono a família, não cuido de filho, né? E não faço os meus deveres, não trabalho, não faço higiene do meu corpo, vou viver a vida, vou morar na praia, sei lá, vou fazer um monte de coisa aí, maluquice. E tudo isso é fascinante, tá certo? Mas está em desacordo muitas vezes com o trabalho que nos compete na presente existência. Então, cumprir com o nosso dever, por isso que ele fala dever cumprido, cumprir com o nosso dever é tarefa básica. Não que ninguém possa tirar férias, passear, viajar, muito pelo contrário, né? Isso é saudável, é útil, ajuda às vezes no grupo familiar, a um reencontro, né? A melhoria de relacionamentos, afeições, mas isso não pode ser substituído, não pode substituir, né, o nosso dever do dia a dia, né, aquele que nos cabe realizar na presente existência, certo? Bom, ele diz assim em continuação: conquanto, atendendo como é natural às exigências dos encargos que desempenhas, não te prendas a posses, especialmente aquelas que se te façam desnecessárias. Então,
Claro, cada um tem um nível diferente de situação social e tem determinadas posses que Deus nos concedeu. Ele está dizendo simplesmente, né, gente, para a gente não se apegar em demasia a posses materiais que na verdade não são nossas, estão nas nossas mãos por empréstimo. Que a gente saiba utilizá-los em favor de nós mesmos e em favor do próximo e daqueles que estão ao nosso redor, né? Sem nos apegarmos exageradamente, né, a esse tipo de atitude, porque elas não nos farão mais felizes, ao contrário, né? O egoísmo, né, o orgulho, a vaidade, a prepotência, né? E estamos falando não só de posses materiais, mas da inteligência, né, da posição social. Tudo isso a gente tem que saber utilizar com critério, né? Então ele continua dizendo: por muito te consagres aos entes queridos, não te furtes de reconhecer que talvez em maioria tenham eles características psicológicas diferentes das tuas, caminhando possivelmente para um tipo de existência que nem sempre conseguirás compreender de imediato. Então, no fundo, o que ele está nos alertando é que cada ser humano é um mundo à parte, é um mundo individual à parte, com características de existência pretéritas diversas, distintas das nossas, e muitas vezes com provas e planos reencarnatórios também diferentes das nossas, além de características psicológicas que foram formadas ao longo de todas essas existências, diferentes das nossas. Então, o que para nós parece ser o melhor, para eles, que são nossos entes queridos, né, familiares, podem não ser. Então, que a gente não os escravize nas nossas concepções. A gente tem sim, né, que trabalhar e ajudá-los, auxiliando, orientando para o bem, desde que nascem, desde criança, para que sejam pessoas honestas, pessoas retas, pessoas justas, que amem a Deus, que amem ao próximo, mas que no final do dia elas mesmas terão que decidir para que caminho querem percorrer, né? Por isso que ele fala ali no final assim: auxilia aos outros para o bem, sem mergulhá-los na dependência da tua colaboração. Então, sem torná-los escravos, dependentes de você, né? Cada pessoa vai ter sua trilha, né? A elevação espiritual, os amigos espirituais sempre lembram que é uma tarefa muitas vezes solitária, porque você fará a escalada da montanha muitas vezes sozinho. Não sozinho espiritualmente, porque Deus está conosco todo o tempo, mas sozinho no sentido de dizer: eu gostaria que meu companheiro, minha companheira, meu filho, minha filha me acompanhasse nessa jornada. Eles talvez não pensem assim. Então não adianta a gente querer escravizá-los ao nosso tipo de pensamento. Orientá-los, sim, é o nosso dever. Devemos fazê-lo sempre, mas dando direito a eles de escolherem o que preferem fazer, né? Mas são espíritos imortais como nós, né? Hoje estarão na condição de filhos ou filhas, marido, esposa, mas em outras encarnações já ocuparam posições diversas. Então, cada um tem a sua característica psicológica, a sua formação espiritual interior diferente. Ninguém é igual, né? Então, essas características a gente tem que saber respeitá-las, tá certo? E ele continua dizendo assim, que já é o encerramento dessa nossa singela live aqui, né? Em matéria de ligações afetivas, recorda que também aí funciona a lei de causa e efeito com exatidão, trazendo-te de volta aquilo que destes e aquilo que dás. Então ele está lembrando que não existe nada por acaso, nem nas pessoas que estão ao seu redor,
no seu núcleo familiar, o seu núcleo social, e tampouco nas tuas condições existenciais, porque nós seremos aquilo que fomos ontem, que fizemos ontem, e seremos amanhã o que estamos fazendo hoje. Então façamos o bem hoje para que o nosso amanhã seja um pouco mais tranquilo, né? E não tenhamos que carregar um fardo pesado demais lá na frente, né? Porque a lei de causa e efeito, por mais que tarde um pouco ou não, sempre chega. E ela é justa, porque Deus é amor infinito, mas também é justiça infinita. Então é um ser que detém as duas características ao máximo nas potencialidades. Nos ama profundamente, mas também instituiu leis sábias e generosas que serão utilizadas sempre que fizermos algo de bom ou de ruim na nossa caminhada. Ele continua, né, já finalizando aqui, dizendo: justo entendas que és livre para usar os recursos dessa ou daquela espécie que te pertençam, mas não te encontras livre dos prejuízos que causes, porventura, aos irmãos do caminho e companheiros de experiência, prejuízos que sempre te reclamarão o resgate justo. Então, às vezes, né, a gente sem querer transmite para uma pessoa uma ideia, por exemplo, de pessimismo, de ódio, de violência, ou por um familiar nosso. Nós seremos corresponsáveis por aquilo que a pessoa fizer, né? Porque se a gente induz uma pessoa ao erro, ou se a gente utiliza recursos nossos para coisas ilícitas e erradas, nós vamos ter que responder por isso, né? Então a gente não se encontra livre. A gente é livre para escolher o caminho, por lá, por aqui, por lá, por o caminho que quiser. Mas nós não somos livres das consequências e de eventuais prejuízos que a gente cause a alguém, né? Isso é da lei de causa e efeito, tá certo? Nós seremos sempre responsáveis pelos nossos atos. Por isso que é importante que os nossos atos sejam bons, que a gente faça o bem, que pratique a caridade, que ame os nossos semelhantes, né? A máxima de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo, e amar a todos como eu vos amei, né? Jesus deixou isso muito claro, né? Então, em suma, ele diz: a felicidade tem base na consciência tranquila, e por isso mesmo, seja onde for, será ela, em qualquer sentido, determinada a construção de cada um, né? Então, a consciência tranquila é a base para a nossa construção íntima, título da mensagem, certo? A construção íntima de cada um está fundamentada, tem seus alicerces na consciência tranquila. Se a nossa consciência não está tranquila, procuremos tranquilizá-la, desculpando o irmão que nos ofende, ou nós que ofendemos, buscar a reparação daquele erro, enfim, buscar sanar aquilo que nos incomoda a nossa consciência, porque na nossa consciência está escrita a lei de Deus, escrita, está gravada no nosso espírito eterno as leis de Deus, né? Por mais que a gente alegue desconhecer essas leis, elas fazem parte, né, do nosso espírito que é eterno, é patrimônio nosso. Então é isso aí, gente. Uma lição bem bonitinha para iniciar o ano, falando de construção íntima, de reforma íntima, melhoria íntima, né? Fazer o bem aos outros e cumprir com o dever que nos compete. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. E lembrem-se de compartilhar e de deixarem o seu like aí, para que o canal Reflexões Espiritualistas possa ganhar relevância e ser visto por mais pessoas, tá bom?
Fiquem com Deus, mais uma vez, um beijo aí no coração de todos. Meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Túlio. Estamos aqui de volta para trazer para vocês mais um vídeo da série Hora Certa, do Espírito de Emmanuel pela psicografia do Chico Xavier. O tema de hoje chama-se Reeducandos, que nós vamos ver que é um tema bem interessante e diz respeito a todos nós, indistintamente, né? Então, lembrando, nós estamos aqui gravando esse vídeo no canal Reflexões Espiritualistas, que tem como objetivo básico divulgar para aqueles que se interessam, claramente, né, as informações sobre a doutrina espírita à luz do Evangelho Redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Normalmente fazemos os vídeos bem curtos para que ninguém perca muito tempo assistindo, né? E assim é a ideia de fazer essas pílulas de reflexões diárias, assim vamos dizer, né? Se bem que a gente grava semanalmente, mas as pessoas podem assistir diariamente. Lembrando também que aqueles que gostarem do conteúdo podem se inscrever no canal. Por favor, se gostarem, deixem o seu like para que o YouTube possa entender como sendo um vídeo relevante e sugerir e apresentar para mais pessoas, né? Esse vídeo aí que tem a ver com as reflexões espiritualistas que nós tanto estamos aqui buscando divulgar, lógico que em primeiro lugar para nós mesmos, né? Aquele que fala é aquele que mais precisa, né? Vocês sabem disso, né? Bom, vamos lá? Então, como eu disse, o tema de hoje chama-se Reeducandos. São 3 slides apenas, bem rapidinho, e eu vou fazer o seguinte, nós vamos parando em cada um dos tópicos para ir comentando, assim chega no final, nós já temos o vídeo comentado para vocês, tá bom? Bom, vamos lá ver o que nos reserva nosso querido orientador espiritual Emmanuel, que foi guia de Francisco Cândido Xavier durante toda a sua vida e orientou o trabalho mediúnico do Chico Xavier, sejam os seus livros, as psicofonias e todas as suas tarefas realizadas tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba até a sua desencarnação. Então o Emmanuel, né, a capa do livro eu sempre lembro, está aí do lado, né, uma pintura de Van Gogh, né, para aqueles que quiserem conhecer, é uma pintura de Van Gogh. E o título, como eu disse, se chama Reeducando. Então diz o Emmanuel o seguinte: os nossos irmãos reeducandos, residentes em setores de segregação construtiva, não se encontram sozinhos. Então aqui tem uma primeira informação importantíssima, gente. Não existe, escuta bem o que eu vou dizer, não existe no universo ninguém que esteja sozinho. Deus ampara a todas as criaturas, em todos os recantos do universo, sem distinção, sejam bons ou maus. Está lá no Evangelho, né? Que nós até por curiosidade lemos essa semana lá na Casa Transitória, que o Cristo fala que o sol nasce para justos e injustos. A chuva vem para bons e maus. Então, para Deus, nós todos somos filhos de Deus. Até porque somos espíritos eternos, e nós vamos ver mais à frente aí, todos temos débitos para serem reparados ao longo da existência, né? Então, ninguém está sozinho, né? A pessoa pode até querer ficar sozinha, mas tem sempre ali um anjo da guarda, um espírito guardião, um espírito familiar que está ali ao lado daquela pessoa procurando o momento certo para resgatá-lo
eventualmente daquele sofrimento que ela se encontra. Então ele diz assim: em todos os lugares da terra surpreendemos os sentenciados de variadas espécies, dentre as quais se destacam: primeiro, os presidiários retidos em provações de longo curso. Esses são os presidiários comuns, encarnados, que cometeram alguma falta aqui na Terra e estão cumprindo algum tipo de provação, de pena, de sentença de médio e longo prazo. Não estão desamparados. Se eles têm mães desencarnadas, as mães estão lá cuidando desses presos. Os familiares queridos deles estão cuidando. Todos estão sob o olhar atento de Deus. Todos. Tá certo? Por pior que tenham feito, todos nós somos irmãos entre nós e filhos de Deus. Ele continua: os emparedados no remorso, que carregam o peso de culpas inconfessadas. Aqui tanto podem ser pessoas encarnadas quanto desencarnadas. São aquelas pessoas que carregam dentro de si enorme remorso por algo que fizeram e ainda não conseguiram aliviar o seu coração, falando, abrindo-se com aquele que ofendeu ou com alguém, buscando aliviar essa carga que está nos seus ombros. Sempre existirão espíritos atentos a esses nossos irmãos, procurando aliviar a carga de remorso que eles carregam. Geralmente essas cargas de remorso saem da vida material, vão para a vida espiritual e acabam redundando em uma nova encarnação, que às vezes é a única forma daquela criatura esquecer aquele mal que praticou e começar uma etapa nova, uma jornada nova junto daqueles aos quais ela necessita, né? E ele continua: os detentos da rebeldia, que não se satisfazem com os recursos que a vida lhes coloca nas mãos. Então esses aqui são detentos por conta própria, porque eles se rebelam contra aquilo que a divina providência ofertou a eles na presente existência. Então, podem ser espíritos que carregam doenças de longo curso, paralisias, né? Ou que se encontram rebeldes pela sua condição social. Tampouco esses estão desamparados. Todos eles estão amparados por Deus. Deus procura sempre, através dos amigos espirituais, encontrar uma brecha nessa rebeldia para iluminar o coração dessas criaturas com uma luz de amor, com uma luz de reconforto, de confiança, de esperança no futuro, para que eles possam superar esses problemas, tá certo? Ele continua: aqueles, os encarcerados em sofrimentos claramente voluntários, que recusam qualquer saída para a luz do Espírito. Essa é uma continuação daquela anterior, só foram subdivididos aqui por uma questão de semântica, mas no fundo são as mesmas coisas, né? São sofrimentos que a pessoa claramente impõe a ela própria, né? Porque recusa uma saída, né, para o problema que eles estão enfrentando através da luz do Espírito. O que é a luz do Espírito? É o entendimento de que Deus é Pai, de que nós somos espíritos eternos, que nada nos acontece por acaso, que tudo que está acontecendo tem uma causa que talvez a gente não saiba agora, mas saberemos no futuro. Então, são sofrimentos voluntários, ou rebeldias, como falou no tópico anterior, ou intolerâncias com outras pessoas, né? Então são situações que a pessoa se auto-inclui, se auto-coloca
nessa condição de sofrimento, e igualmente os espíritos amigos buscam ajudar essas criaturas da melhor forma possível. Ele continua: os prisioneiros da inconformação, que não aceitam as diretrizes do trabalho para o bem que se lhes oferece por terapêutica de libertação. Então aqui ele acrescentou um detalhe importantíssimo. Muitas vezes a terapêutica de libertação daquela inconformação, daquele sofrimento, daquela rebeldia, é o trabalho no bem. Não geralmente, 100% dos casos é o trabalho no campo do bem. Nós temos N exemplos de pessoas que estavam sofrendo, por exemplo, obsessões terríveis e fazendo sopa lá na casa transitória, no Melo Moraes, melhoraram. Porque os espíritos obsessores perceberam naquela criatura uma preocupação com outras criaturas, com criaturas que sofrem mais do que ela, e viram uma réstia de bem no coração dessas criaturas. E essa réstia de bem iluminou o seu espírito, a sua aura, a ponto de que ele pudesse se auto-melhorar. Então é a terapêutica do bem, agindo em favor de nós outros e daqueles que estão em nosso redor, solucionando problemas que muitas vezes são insolúveis pela luz da matéria, pura e simplesmente, né? Mas o trabalho no bem tem a virtude de iluminar esses caminhos e nos tirar dessas prisões de inconformações e rebeldia que nós nos encontramos. E por fim, ele dá o último exemplo aqui, aqueles que são encadeados na angústia, que se acham isolados nas celas de reflexão que se lhes fazem necessários ao próprio burilamento. Então são os casos de loucura, de demência, de situação angustiosa que levou a depressões profundas, alheamento completo da realidade, mas que lá no íntimo se encontram refletindo seus espíritos que estão dentro desses corpos que muitas vezes nós achamos que não estão entendendo nada. Ali dentro estão espíritos que entendem o que está acontecendo, sabem o que está se passando com eles. Vejam no YouTube aí uma entrevista maravilhosa que o Chico Xavier concedeu a Hebe Camargo. Tá? É fácil de achar no YouTube. Ele fala desses espíritos. São os nossos irmãos suicidas, aqueles que atentaram contra o próprio corpo e que se voltam depois em situações angustiosas de reencarnações difíceis, de paralisias, de demências, né? De esquizofrenia. Então, assistam essa entrevista feita pela Hebe Camargo com Chico Xavier, que ela é maravilhosa. Fala também da perda de entes queridos, de mães que perdem os filhos. Assistam, gente. Assistam. Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês, tá bom? Por fim, ele diz assim: diante de companheiros considerados delinquentes, abstente-se, né, de condená-los. Não condenes, porque os delinquentes somos todos nós. Uma vez perguntaram para o Chico assim: Chico, quem são os culpados, né, os delinquentes? São todos aqueles que ainda não foram descobertos, ele falou, né? E somos todos nós somos espíritos eternos. É o que fala na sequência aqui, olha. Todos nós, os espíritos em evolução na Terra, somos viajores dos milênios e estamos ainda em processo regenerativo. A Terra é uma escola, à vista das imperfeições que nos marcam o espírito. Gente, todos nós, com raríssimas exceções de espíritos missionários que aqui estão na Terra, somos espíritos carregados de imperfeições, de erros milenares,
que cometemos há 200, 300, 500, 1000 anos atrás e que ainda nós não conseguimos solucionar. E que Deus vai nos permitindo que sejam solucionados pouco a pouco, porque nós não aguentaríamos a carga de sofrimento se tivéssemos que resolver todos os males que nós causamos a outrem e a nós mesmos indiretamente. Então nós somos viajantes no tempo. Nós estamos numa viagem milenar que começou há 200 mil anos atrás, quando o homem atingiu os estágios iniciais da razão, do entendimento, que ele soube distinguir entre o certo e o errado. É o que a ciência chama de hominídeos que adquiriram a complexa condição de seres racionais, né? O Homo sapiens que aprendeu o que é certo e o que é errado, que ele não podia matar o irmão que estava ali na taba com ele, que isso te traria consequências, né? Então são milênios, gente, milênios de erros que nós temos que pouco a pouco ir solucionando. E eu digo de volta, o trabalho no bem é o atalho para nós solucionarmos esses problemas, porque trabalhando no bem a gente vai se melhorando, vai fazendo alguma coisa em prol do próximo e vai com isso diminuindo um pouco esses débitos, né? Então o Emmanuel termina essa breve mensagem aqui dizendo: e se pudéssemos rasgar o peito à frente de nossos interlocutores e companheiros do cotidiano, certamente que eles todos conseguiriam ler este letreiro gravado a fogo e lágrimas em nossos corações: compadece-te de mim. Então, gente, se nós pudéssemos abrir o peito, e eu faço aqui como exemplo, compadece-te de mim, porque nós temos erros milenares, não podemos julgar ninguém, né? Não podemos acusar ninguém, nós temos os nossos próprios problemas. Então nós estamos a caminho de solucioná-los. Não é acusando o próximo que nós vamos resolver os nossos problemas. Na célebre passagem do Evangelho, quando apresentaram para o Cristo a mulher adúltera, e ele disse aquela frase ao mesmo tempo de profunda significação moral e inteligência: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Não ficou ninguém para tirar a primeira pedra, porque ninguém está sem pecado nessa terra que nós estamos aqui, não é mesmo, gente? Então fica aí essa lição tão bela, tão profunda, que fala tão de perto aos nossos corações, tão necessitados que somos ainda da misericórdia divina, né? Que nos carrega no colo, né? Ao longo das existências, propiciando novas oportunidades para nós, né? Abrindo novos caminhos para que a gente possa se melhorar, ir melhorando, evoluindo pouco a pouco, né? Então, compadece-te de mim, é o que diria o Emmanuel, e nós outros completamos também: compadece-te de nós, que somos filhos de Deus e necessitamos desse amor divino nos nossos corações. Tá bom, gente? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus, que vocês tenham uma ótima semana e que Deus os abençoe. Meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Túlio. Estou aqui trazendo para vocês, nesta tarde de hoje, mais uma mensagem do Emmanuel do livro Hora Certa, psicografia do Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. A mensagem de hoje é uma mensagem bem curta, porque é uma trovinha,
com poucas estrofes aí, com poucos parágrafos, né, melhor dizendo, mas que resume de uma forma brilhante a questão do perdão, o perdão às ofensas. Então esse é o tema que a gente vai tratar hoje durante a nossa breve exposição aqui sobre os comentários, né, do Evangelho, desse livro Hora Certa, que nós estamos já finalizando, porque nós já estamos na lição número 15, e é um livro de 20 capítulos. Para aqueles que estão acompanhando, será legal ter um compêndio aí de 20 lições comentadas sobre esse assunto, né? Nós nos baseamos na obra do Emmanuel, porque é de uma solidez muito grande em relação à doutrina espírita, assim a gente não se engana, não é mesmo? A gente consegue trazer informações assertivas e com muita base doutrinária. O tema da noite é um tema atualíssimo. Lá atrás, 2000 anos atrás, quando Cristo nos falou: reconcilia-te com teu adversário, perdoa os seus inimigos, ore pelos seus inimigos, ele não estava formulando simplesmente teses religiosa-filosóficas. Mas nós veremos dentro em breve que a ciência descortinará que esses ensinamentos de Jesus, na verdade, têm fundamento científico, baseado no pensamento, nas vibrações, não é? Porque toda vez que a gente pensa mal ou recebe mal de alguém, estão em circulação vibrações sutis que ainda a gente não consegue perceber, mas é como uma onda de rádio, que a gente não vê também e sintoniza o rádio na estação que a gente quer. Ou uma emissora de TV que a gente liga e assiste lá da Itália, do Japão, não sei onde. Então o pensamento nosso tem muita força, tem muita vibração. Então, por isso que o Cristo asseverou várias vezes: reúne-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque depois talvez será tarde demais, né? Por que ele está dizendo isso? Para o nosso próprio benefício. A ciência vai provar que as pessoas que perdoam, que têm mais fraternidade, que agem com mais serenidade, têm mais saúde, são mais felizes, né? Mas a medicina está chegando lá, já está começando a encontrar dentro das conexões sutis do nosso cérebro com a nossa mente, né? Porque a mente está situada no espírito, não está no corpo, né? Tanto que quando a gente morre, o corpo fica e o espírito vai e a mente continua com as mesmas informações que a gente tinha. Eu continuo sendo Túlio, filho do meu pai, da minha mãe, tenho meus filhos, as coisas boas e ruins que eu fiz na vida. Eu continuo sendo eu mesmo, né? Então a mente vai associada ao espírito. Mas a conexão do espírito com o corpo através da mente influencia no corpo físico, né? No corpo psicossomático, como fala o André Luiz na sua brilhante obra Os Domínios da Mediunidade, né? Que é muito, muito relevante, que fala muito sobre o pensamento, né? Tem também uma outra obra do Emmanuel, chama-se A Caminho da Luz, que é muito importante também. Então tem várias obras da doutrina espírita, Pensamento e Vida, do próprio Emmanuel. Estou citando algumas delas aqui, que são relevantes assim nesse sentido, né? Mas, sem mais delongas, vamos direto ao nosso texto da tarde de hoje, que se chama Novidade. É um título curioso porque vocês vão ver porque ele fala novidade. Então ele diz assim: nunca passes recibo de aceitação da ofensa. Agressão é moléstia que não melhora aos murros. Às vezes quem te fere
carrega o peito em chagas. Revide, queixa e mágoa são reações comuns. O perdão, entretanto, é a grande novidade, porque o perdão é amor em ligação com Deus. Olha que maravilha! 6 estrofes, né, com 2 parágrafos cada um, de uma profundidade impressionante, né? Então, assim, bem rapidamente, né, o que ele está falando, né, que a gente não deve se ofender, né, aceitar a ofensa e reagir, né, porque aquele que agride muitas vezes passa por alguma prova, está sob sujeito a algum tipo de obsessão ou de alguma doença ou alguma enfermidade grave nele ou na família, né? Ou perdeu o emprego, está em situação de penúria, está doente da alma, né? Então, aquele que já tem um pouquinho de evangelho tem que aprender nesse momento parar, ter serenidade e não revidar, porque responder o mal com o mal é o que causam as tragédias humanas. A gente, por coincidência, estudou ontem no Evangelho lá da Casa Transitória, na quarta-feira, uma mensagem de Santo Agostinho sobre o duelo. E o duelo era, digamos, comum, aceitável na França lá de 1861, quando essa mensagem foi escrita. Então eu lembrei que o duelo continua hoje, só que mudaram as armas, não é mais a espada, é o revólver. É o acidente de trânsito, que as pessoas saem do carro armadas, com o espírito e o sangue quente, querendo fazer justiça com as próprias mãos. É aquele irmão que vai contra o irmão por conta de uma herança. Ou um filho que se rebela contra o pai, num duelo por uma questão patrimonial. Ou às vezes até por motivos fúteis, como futebol, política, essas coisas assim, né? Então ele diz assim, a agressão, quem está agredindo, já é por si só uma pessoa que merece a nossa compaixão. Não vamos agravar o problema dele com a nossa revolta, nem com o nosso revide. Não vamos pagar com a mesma moeda, vamos pagar com a moeda do perdão, com a moeda do amor, da concórdia. Porque, como diz o ditado popular muito acertado, quando um não quer, dois não briga. Sejamos nós a extinguir o mal, que ter a coragem de suportar aquele às vezes acesso de fúria de alguém e não revidar. O Santo Agostinho fala nessa mensagem que é mais corajoso aquele que oferece a outra face, se te baterem na direita, oferecer à esquerda, do que a coragem, entre aspas, da honra de ir lá tirar a vida de um indivíduo por uma questão fútil, né? Uma questão às vezes tola, ou mesmo grave, né? Cabe-nos perdoar. Então ele fala aí, ó, às vezes quem te fere carrega o peito em chagas. Então não vamos pôr mais lenha na fogueira dessas chagas no coração desse nosso irmão. Vamos tentar suportar sem revidar, né? E, se possível, mais à frente, até fazer uma prece por esse nosso irmão, pela situação que ele carrega, não é mesmo? O Emmanuel fala assim, olha, revide, queixa e mágoa são reações comuns. O perdão, entretanto, é a grande novidade. É uma novidade de 2000 anos, é verdade, mas é uma novidade nos dias atuais. Porque o perdão é amor, em ligação com Deus. Eu até diria, em ligação permanente com Deus. Porque Deus é amor. Deus nos ama. E ama também os nossos adversários e eventuais desafetos, tanto quanto nos ama. Para Deus não há distinção entre um e outro. E muitas vezes nós nos sentimos ofendidos, muito mais pelo nosso orgulho ferido,
do que propriamente porque tenha sido uma ofensa. O Emmanuel fala também, em outra mensagem que eu li, que muitas vezes os nossos desafetos são nossos professores, porque muitas vezes os amigos não têm coragem, não gostam de falar certas verdades sobre nós, mas os inimigos falam. Então, se aquilo for verdade que ele está falando, aprendamos a lição. Se não for verdade, perdoemos ele e sigamos em frente. Simples assim. Essa é a lição do Cristo, de amar os nossos inimigos. Não significa que você vai ficar abraçado com o seu inimigo para sempre, não. Simplesmente que você não vai ficar com ressentimentos. Porque a mágoa que ele fala aqui, revide, queixa e mágoa, a mágoa é um bichinho invisível que fica lá dentro dos nossos corações, nos atormentando. Então, se nós não dermos motivo àquela violência, àquela agressão, àquela ofensa, nós estejamos com a nossa consciência tranquila e deixemos a Deus que resolva a situação com aquele nosso irmão a seu tempo, porque Deus também não vai cobrar dele imediatamente. Vai esperar uma oportunidade, porque sabe como Deus trabalha? Deus trabalha com amor. Vai procurar reconciliar aquelas criaturas em atitudes de amor, não de revide, não de revolta, não de queixa, não de agressividade, mas de serenidade, de fraternidade. Essa é a lição que a doutrina espírita vem nos trazer, relembrando os ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita nada mais é do que a rememoração, é a revivência dos ensinamentos do Cristo. É a terceira revelação. A primeira foi Moisés, a segunda o Cristo e a terceira é a doutrina espírita. Mas que vem apenas revelar a questão da reencarnação e reforçar a existência da vida após a morte. Mas a base moral da doutrina espírita é o Evangelho de Jesus, sem tirar nem pôr uma vírgula, nem um tio. Então, que nós saibamos, analisar a nós mesmos para verificar lá no fim do dia se nós agimos bem, se não agimos com aquela pessoa, se nós fomos tolerantes ou não, se fomos intolerantes, e se não fomos bem, fazer uma prece para nos dar força, coragem, para, se possível, reparar aquele erro, enquanto é possível. E se não for possível, orar pelo nosso, entre aspas, adversário, porque adversário não deveríamos ter nenhum, para evitar que esta situação, às vezes pequenina, se transforme numa aversão longa, duradoura, que poderia inclusive redundar em inimizades e situações mais complexas mais à frente para serem resolvidas, Então, estejamos com a nossa consciência tranquila, sigamos em frente e deixemos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, amoroso, que nos ama a todos, que vai resolver essas situações a seu tempo e hora, tá bom? É isso aí, minha gente. Um beijo aí no coração de todos. Meus amigos, boa tarde. Tudo bem com vocês? Meu nome é Túlio. Para aqueles que não me conhecem, estou aqui para trazer para vocês mais uma dessas pílulas de luz do livro Hora Certa, do nosso espírito Emmanuel, que foi guia do Chico Xavier, pela psicografia do próprio Chico Xavier. A mensagem de hoje também é bem curtinha, então nós vamos, apenas um slide, mas é de profunda reflexão, como vocês vão ver daqui a pouco, Lembrando aí a todos que o nosso canal se chama Reflexões Espiritualistas. Então, se gostarem, já se inscrevam no canal,
compartilhem com os amigos, tá certo? E deixem aí o seu like para que o canal ganhe relevância e possa ser apresentado para mais pessoas pelo YouTube, aqueles que desejam conhecer assuntos atinentes à nossa doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus e essas lições tão comovedoras e atuais, né, sobre os temas que o Emmanuel trata nesse livro, Hora Certa, né? Não é à toa que o título do livro se chama Hora Certa, né? Nós vamos comentar hoje o 16º capítulo, são 20 capítulos, e aproveito para deixar aqui uma pergunta de sugestões sobre temas que vocês eventualmente queiram que eu trate. É só colocar aí nos comentários que eu vou procurar ver se consigo atendê-los, né? Porque agora já estou começando a pensar no meu próximo projeto, né? Então, vamos em frente, gente? Então, vamos lá. Como eu disse, o título se chama, na verdade eu não havia dito, né? Se quiserem, né? Do Emmanuel, né? O título é Se Quiserem. E o que nos diz a mensagem de hoje à tarde, né? Ele diz o seguinte: se quiserem, cada homem e cada mulher, se quiserem, podem reter consigo um tesouro de inavaliável expressão, né? Inavaliável, de avaliação muito difícil, né? Quase infinita, né? Em qualquer parte da Terra, inacessível a qualquer alteração, quer dizer, não vai mudar nunca. Reformas monetárias não lhe causam transtornos. Conflitos domésticos não lhe dilapidam a segurança. Doenças do corpo não lhe deformam a estrutura. Opositores não lhe alcançam a grandeza. Este tesouro é a consciência tranquila, com o sorriso da fraternidade e com a alegria de viver e trabalhar. Então, gente, o tema é consciência tranquila. Se nós tivermos a nossa consciência tranquila, pode cair o mundo, como se diz, que as coisas ao nosso redor, né? Que nós estaremos em paz com os nossos corações, em sintonia com nós mesmos e com Deus. Porque a consciência tranquila é o apanágio da beleza íntima. Aquele que a tem consegue refletir mais luz, mais tranquilidade, mais fraternidade. E a gente pode fazer isso com a alegria de viver e trabalhar, como diz o Emmanuel aqui. Não é isso? Então, estejamos nós preferencialmente com a nossa consciência tranquila. E se nós não a estivermos, procuremos sanar, enquanto é tempo, aquelas situações que nos incomodam interiormente, mentalmente. Porque também é quase uma questão de saúde mental, saúde física. Porque aquele que não possui a consciência tranquila acaba atraindo doenças, depressões, outros sintomas psicossomáticos de difícil compreensão pela medicina, né? Porque é difícil diagnosticar por parte de um médico alguém que não está com a consciência tranquila, não tem instrumento físico para fazer isso. É a própria pessoa que tem que avaliar, né? E Jesus nos recomenda o quê? Ele diz assim: enquanto estiveres a caminho com o teu adversário, reconcilia-te com ele. Essa orientação de Jesus é quase científica. É científica, é porque a ciência ainda não chegou lá. É científica,
Porque nós estaremos contribuindo para quê? Para a nossa própria paz interior. Que coisa mais valiosa, por isso que ele falou que é inavaliável, não tem valor, né? Porque a paz interior não tem preço. Se a gente tiver com paz no nosso coração, todas as outras coisas vão poder andar. Mesmo que a gente esteja desempregado, mesmo que a gente esteja passando por dificuldades, mesmo que a gente esteja passando por doenças, como ele falou ali, né? Mas a consciência tranquila nos ajuda a andar, a progredir, a avançar, né? E aí os espíritos amigos encontram campo mental para nos ajudarem, para nos intuírem, nos darem boas ideias, boas sugestões, ou mesmo para atuarem de forma positiva no nosso campo íntimo, na nossa alma, no nosso perispírito. Importante também lembrar do passe, né? Nós temos vários lugares em qualquer cidade do Brasil aí que tem centros espíritas que distribuem passes, água fluídica, comentários do Evangelho. Então é uma prática muito saudável, uma vez por semana, no dia de uma melhor conveniência ou na melhor localização para você, se mora em São Paulo, se mora no Rio, se mora em Pinda, se mora em Taubaté, não sei aonde, encontrar um local onde você se afine para tomar um passe, assistir um comentário sobre o Evangelho, tomar sua água fluídica, tá certo? E fazer um break na semana, assim, ajuda. Porque às vezes a gente entra num torvelinho de coisas, assim, quando vê, só estamos pensando em coisas materiais, em problemas, em dificuldades, em resolver as coisas materiais. Não que não seja importante, é importante, mas nós temos que fazer isso com paz no coração, né? Como disse ele aí, o Emmanuel, com um sorriso de fraternidade, com alegria de viver, né? E se ainda assim pudermos somar um trabalho no campo do bem, seja ele qual for, melhor ainda. Ah, eu quero distribuir sopa para os pobres lá em São Paulo, lá no centro de São Paulo, porque eu vejo os pobres lá e eles precisam... Vai distribuir sopa lá para os pobres no centro de São Paulo, embaixo dos viadutos. Qualquer atividade no campo do bem é importante, né, gente? Então é isso aí. Como eu disse, a lição ia ser bem curtinha, né? A lição, a mensagem, né? A mensagem do Emmanuel, né? A nossa função aqui é só levantar o tema e comentar com vocês, que a gente busque refletir sobre o que foi falado, sobre o que foi comentado na tarde de hoje, fazer lá a nossa análise interior, né? Como dizia o Sócrates, né? Velho sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Esse é o primeiro passo, né? Conhecer o que está acontecendo dentro de você, né? Então é isso, minha gente. Fiquem com Deus. Um beijo aí no coração de todos. Ah, e não se esqueçam de compartilhar o vídeo, por favor, tá bom? Para que outras pessoas possam ter também essa possibilidade de assistirem, assim tanto quanto nós, né? Fiquem com Deus, boa semana, beijo no coração de todos, que Deus os abençoe hoje e sempre, tá bom?